Graça e paz, meus amados irmãos, nós damos início agora a mais um culto online. Gostaríamos de fazer isso presencial, como era nosso projeto inicial, mas não foi possível porque a pandemia ainda não está debelada. Outras igrejas também tomaram a mesma providência. Mas nós continuamos perseverantes, a palavra do Senhor não está aprisionada, nós continuamos propagando a palavra e fortalecendo a nossa fé de outras maneiras, e o Senhor tem nos dado sabedoria para isso. Vamos continuar então firmes nos caminhos do Senhor, orando, perseverando, lendo a palavra, compartilhando a nossa fé com aqueles que precisam ouvir a palavra nesses tempos conturbados. É uma oportunidade que o Senhor tem aberto para cada um de nós. Quero começar esse culto orando também pelos enfermos da igreja, orando pelos aniversariantes que fizeram aniversário e estarão fazendo aniversário essa semana. Ontem nós tivemos o pastor Timóteo, que celebrou mais um ano de vida. Eu me esqueci de avisar a igreja e nos alegrarmos juntos com o Ronaldo e a Luziana, que completaram mais um ano na união conjugal deles, o casamento deles abençoado. Essa semana também o Bruno e a Suelen estarão completando mais um ano no casamento deles. O Bruno mais um ano de vida. A Marina Vilarins também estará completando mais um ano de vida. E nós temos pessoas na nossa igreja que nós amamos muito e que precisam de um cuidado especial na área de saúde, que também precisam das nossas orações. Talvez eu não me lembre de todos, mas nós vamos pedir ao Senhor que abençoe esses nossos irmãos agora. Pai, nós oramos neste momento, pedimos as bênçãos do Senhor para este tempo nosso de adoração, de rendição, de gratidão ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor aceite o nosso culto, a nossa adoração, que singela é, mas é profunda e é sincera. Aceite o louvor que vai ser dado ao Senhor. Nós fazemos isso de coração, nós queremos demonstrar ao Senhor a nossa gratidão, a nossa rendição, o amor que nós temos pelo Senhor, o reconhecimento de cada um dos benefícios que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Pedimos uma bênção especial do Senhor sobre a vida do pastor Timóteo, sobre o seu ministério, sobre o seu casamento, sobre a saúde, sobre a sua missão como pai. Pedimos que o Senhor abençoe também o Ronaldo e a Luziana, como um casal, que o Senhor fortaleça o vínculo conjugal deles, que o Senhor abençoe a saúde deles, que o Senhor os abençoe como pais, que o Senhor lhes dê longevidade, dê alegria deles verem vitórias na vida dos filhos, que o Senhor possa dar alegria deles um dia levar os filhos ao altar, carregar os netos nos colos, poder ter longevidade e ver tantas outras bênçãos. Peço que o Senhor abençoe o Bruno e a Suelen também no casamento deles, com as filhas, ter vitórias também no lar deles. Ajuda-os a lembrar a cada dia os princípios cristãos que aprenderam desde a infância. Abençoa o Bruno, que está completando mais um ano. Protege ele, Senhor, no trabalho dele, tão perigoso. Que o Senhor dê a ele luz, discernimento, sabedoria, proteção do Senhor. Abençoa a Marina. Abençoa ela na escola, abençoa ela nos seus estudos, abençoa ela na adolescência, abençoa ela nos seus relacionamentos, na sua mente, no seu corpo, no seu coraçãozinho. Senhor, abençoa essa menina. Nós pedimos estas bênçãos, pedimos pelos enfermos também da nossa igreja, que precisam tanto do socorro do Senhor. Pedimos pelo Ricardo, que o Senhor restaure a sua vida, que o Senhor o tire dali com saúde, restaurado dentro da sua casa. Abençoa a Patrícia, seus filhos, fortalece o coração deles, para que eles possam ter esperança no Senhor. O coração dos pais que estão tão aflitos nesta hora. Eu peço pela vida também do Ronaldo, que está precisando da ajuda nesse sentido de sarar da doença. Peço pela Selma, na família do Jean, que ela também precisa de ajuda do Senhor, que a doença também está forte ainda nela. Peço pela nossa irmã Delvita, que precisa também da ajuda do Senhor. São muitos irmãos, muitas pessoas que estão adjacentes, que eu não consigo me lembrar, mas o Senhor conhece. Alcança esses irmãos, Senhor. Fortaleça a vida deles, tira eles dessa situação
e fortalece cada um dos nossos irmãos que precisam nesse momento da cura e derrama sobre eles a tua bênção. Nós te pedimos esta bênção, esta graça da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos então louvar ao Senhor. Começamos agora com louvor com os pequeninos. Olá, você está aqui na minha casa e nessa parede de fundo nós temos um cocar que nós ganhamos dos índios Carajás que nos mandaram através do pastor Ivanei. Mas o pastor Aguinaldo, ele já trabalhou na tribo Caiapó e lá ele aprendeu essa música. Aprenda comigo. Coratica meio megodjame moromete, me moromete, me moromete. Coratica meio megodjame moromete, me coi qua joy pumu, coi qua joy pumu, coi qua joy pumu. Coratica meio megodjame moromete, me coi qua joy pumu. Linda, não é? E a tradução da música é para o português. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Então, com Jesus do nosso lado, a gente pode ficar tranquilo que vai passar esse temporal, nós podemos ter confiança. Ele é aquele que cuida de nós. Um beijo. Eu queria ler um texto, aqui está em Mateus capítulo 21, versículo 14 até o 17. Diz assim: Vieram a Jesus no templo cegos, coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia e como os meninos clamavam dizendo Hosana ao filho de Davi, eles ficaram indignados e perguntaram: você não está ouvindo o que eles estão falando? E Jesus disse: sim, eu estou ouvindo. Vocês nunca leram que da boca dos pequeninos e das crianças de peito eu tirei perfeito louvor? Então deixai vir a mim os pequeninos. E aí ele saiu da cidade para Betânia e ali pernoitou. Nós temos na palavra de Deus a indicação que o Senhor se agrada muito do louvor quando é em sincero louvor da boca das crianças, dos pequeninos. Nós vamos ver agora um exemplo muito claro do que é um louvor saindo da boca dos pequeninos. E isso também serve como motivação para que nós ensinemos os nossos filhos a louvar ao Senhor. Aprender com os pequeninos a louvar ao Senhor e também ser incentivados a louvar ao Senhor. Com vocês, o pequeno Arthur. Dá o play. Só apertar. Pronto, agora tira a mãozinha daí. Não. Pronto, agora põe a mãozinha embaixo. Eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor e o meu coração. Eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor em todo o meu coração.
Agora a gente vai cantar uma música que fala da bondade de Deus, né? Que Deus é bom. E Deus não é bom pelo que Ele faz por nós. Ele é bom porque Ele é bom. É a natureza dele. Então nós temos que louvá-lo, engrandecê-lo, adorá-lo pelo que Ele é. Vamos lá? Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom. Boa noite, irmãos. Eu vou tocar uma música agora que o autor dela fez quando descobriu que a sua mãe estava com câncer. E graças a Deus a mãe dele foi curada. E ele fez essa música declarando que o nosso Deus é o autor da vida. E nesse momento que estamos passando de pandemia, com alguns irmãos enfermos, nesse tamanho momento de tribulação, que lembremos sempre que o nosso Senhor, que cuida de nós, que nos tem em suas mãos e que é o autor da nossa vida.
se esquecer até mesmo de você. Saiba que a vida é muito mais valorosa e não a ponha a perder. Viver buscando aventuras perigosas, se esquecer até mesmo de você. Pense, mas nunca pare de buscar quem te quer mostrar a verdade. O nome dele é Cristo, o dono de tudo isso que temos vivido. O nome dele é Cristo, o dono de tudo isso. Ele é o autor da vida. Vida terá um sentido bem melhor se você nele acreditar. Não perca tempo, esse é o momento de sua vida transformar. Pense, mas nunca pare de buscar quem te quer mostrar a verdade. O nome dele é Cristo, dono de tudo isso que temos vivido. O nome dele é Cristo, dono de tudo isso. Ele é o autor da vida. O nome dele é Cristo, dono de tudo isso que temos vivido. O nome dele é Cristo, dono de tudo isso. Ele é o autor da vida. Senhor, minha vida
igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá meu coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir tudo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao Então, irmãos, agora que nós já cantamos louvores ao Senhor e já oramos ao Senhor, já deixamos Deus falar conosco através das canções e nós também manifestamos a Ele a nossa admiração, nosso respeito, a nossa gratidão, a nossa confiança, a nossa esperança nele. Nós também queremos agora abrir os nossos corações, a nossa mente, a nossa atenção, pedir que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, para que o Senhor venha falar conosco, através da sua palavra, um instrumento deste barro que sou eu, para falar ao coração dos irmãos. Nós precisamos da orientação do Espírito Santo, para poder entender a sua palavra. E o texto que eu quero trazer para a reflexão dos irmãos e minha também, está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 9. Diz assim a palavra: procura vir ter comigo em breve, pois Demas me abandonou tendo amado o mundo presente e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e traze os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro me fez muito mal. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado.
mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os gentios. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesífero. Erasto ficou em Corinto e Trófimo deixei doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Saúdam-te Eúbulo, Prudente e Lino e Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito. Graça seja convosco. Pai, nós pedimos a bênção do Senhor na reflexão desta palavra sobre a minha vida, que tenho a responsabilidade de falar, sobre a vida dos meus irmãos, para a capacidade de ouvir, compreender, absorver e praticar. Ajuda-nos a entender a tua palavra. Ela é viva, ela fala por si mesma. Mas nós somos pequenos, vasos de barro. A nossa mente é limitada. Nós não conseguimos ver além da palavra, além da letra. Nós precisamos da orientação, do discernimento do teu Espírito para entender estas coisas que são profundas, que são espirituais. Ajuda-nos, Senhor, com a tua espiritualidade a abrir a nossa, a fazer entender as profundidades do teu ser, daquilo que o Senhor deseja nos revelar através destas palavras. Nós te pedimos este entendimento agora, em nome de Jesus. Amém. O ciclo da vida pelo qual todos nós vamos percorrer começa na infância e termina na velhice. Isso quando alguém consegue chegar na velhice. Mas a velhice não determina quando a vida termina. Porque cada ciclo da nossa vida, seja na infância, ou na adolescência, ou na vida de jovem, ou na vida adulta, ou na terceira idade, a gente experimenta momentos em que parece que a vida termina, ou parece que recomeça. Eu vou chamar esses ciclos que acontecem na nossa vida, independente da idade, de estações da vida. Estações da vida para tentar descomplicar um pouco o ponto que eu desejo mostrar. Então, independente do fato de você ser jovem ou se tem mais experiência de vida assim como eu, todos nós passaremos por estações como a primavera e o verão em nossas vidas e também passaremos por outonos e invernos. Eu chamaria de primavera aquela época da vida em que as coisas parecem mais alegres, parecem mais felizes, mais coloridas, parecem mais saudáveis, momentos mais propícios para a gente sonhar e plantar os nossos sonhos. Também tem aqueles momentos ainda melhores, mais ensolarados, tempos da gente viver os nossos sonhos de verão, da gente se divertir, da gente viajar, da gente curtir o melhor da vida, de aproveitar e de gastar as nossas energias. Só que a vida continua e a estação muda e logo vem o outono, quando as folhas começam a amarelhar, as folhas do nosso vigor começam a amarelar e começam a cair, e a gente vai percebendo que o sol da alegria começa a se colocar mais cedo. E queira ou não queira, o inverno chega para todos. Uma época em que a gente se recolhe e se fecha dentro de nós mesmos e já não consegue mais produzir como produzia antigamente. E esse tempo agora, meus irmãos, de pandemia, de isolamento forçado, precipitou ainda mais esse inverno dentro da vida de muita gente. Muita gente que já vivia o inverno na sua vida, teve que se isolar, que se retrair, que se fechar dentro de si mesmo e acabou trazendo um prejuízo ainda tão danoso quanto esse vírus que anda por aí para a mente e para o coração de muitos irmãos. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo vivia uma situação parecida com essa quando escreve a segunda epístola dele a Timóteo. Ele vivia uma situação de isolamento,
Ele estava num contexto de outono quando ele escreveu, mas o inverno já tinha chegado na sua vida. Ele estava na terceira idade, ele estava isolado, ele estava preso, estava desamparado, tinha sido abandonado pelos amigos. A sentença de morte era quase certa para ele. E o único crime que ele tinha cometido era o crime de ter amado ao Senhor e de ter divulgado a sua palavra. Então, numa situação como essa, onde a pessoa está presa e sem saída, ele podia fazer o quê? No caso do apóstolo Paulo, ele decidiu escrever uma carta ao seu amigo e abrir o seu coração, expor a sua fraqueza e falar das suas necessidades. E eu acredito que Deus queira usar esse episódio, expor esse exemplo do apóstolo Paulo para nos ensinar também como podemos atravessar o inverno nas nossas vidas, esse momento que muitas vezes nós temos que atravessar, como estamos passando agora. Com o exemplo do apóstolo Paulo, em primeiro lugar, Deus está nos mostrando o valor da gente manter os nossos amigos por perto. Paulo, ao escrever a carta a Timóteo, ele fala dessa relação dos amigos que ele foi construindo ao longo da sua vida cristã, ao longo do seu ministério. Mas ele também fala das frustrações e das decepções que ele teve de amigos que o abandonaram e decepcionaram nos momentos em que ele mais precisou desses amigos. E aí alguns foram até justificados. Ele fala, por conta do ministério, ele fala de Crescente, que foi para a Galácia, de Tito, que foi para a Dalmácia, de Tíquico, que foi mandado para Éfeso. Eu entendo essa situação, eu mesmo passei por isso já várias vezes. Eu e Delma, a gente tem tantos amigos de ministério e nós tivemos às vezes que abrir mão, não poder desfrutar do prazer de curtir essas amizades, porque o ministério nos separa. Mas em outros casos, Paulo está dizendo aqui de amigos que caminharam juntos e depois se tornaram opositores. Ele fala de Alexandre, que causou muitos males para ele, fala de Figelo, de Hermógenes, dentro da epístola, também no capítulo 1, versículo 15. Ele diz, olha, estáis cientes que todos os irmãos da Ásia me abandonaram, entre eles eu cito Figelo e Hermógenes. Ele também cita a decepção com Demas, que foi companheiro de ministério, mas amou o presente século e o abandonou o evangelho. Por isso o Timóteo, ele diz a Timóteo, eu preciso da sua amizade, procura vir ter comigo. Em momentos assim é que a gente percebe o quanto vale termos amigos, a gente ter amigos por perto, quando a gente precisa, quando a gente se sente solitário, quando esses momentos de isolamento, quando esses momentos de inverno chegam na nossa vida. Inclusive, o apóstolo também destacou no capítulo 1, versículo 16, o valor de um amigo chamado Onesífero. E aí no final da carta que nós lemos aqui, também ele fala sobre mandar um abraço para Onesífero, porque quando ele foi preso, diz que o Onesífero o fortaleceu no momento da prisão e depois o procurou diligentemente até encontrá-lo no calabouço para poder prestar algum tipo de assistência. Achar um amigo famoso em Roma era fácil, mas achar um prisioneiro numa masmorra qualquer, e ele fez isso. E é uma motivação para que eu e você, meus irmãos, também sejamos um Onesífero na vida de algum dos nossos irmãos que se acha aprisionado nesse inverno das suas vidas, nesse momento de pandemia, que a gente possa procurar aqueles que estão isolados, que estão aprisionados dentro de si mesmos, e mandar uma mensagem, fazer uma ligação de vídeo, conversar com coisas triviais. Isso faz um bem tão grande para a alma das pessoas que a gente nem imagina. Termina com uma oração, faz isso. Isso vai fazer muito bem. O calor da sua amizade vai aquecer o coração desses irmãos, desse parente, desse amigo, para que ele não passe pelo inverno da alma, com uma frieza da solidão tremenda, como muitos têm passado até aqui. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos pelo exemplo de Paulo, Deus nos mostra o valor de mantermos amigos por perto. Mas o exemplo de Paulo também Deus usa para nos mostrar que nós devemos cuidar de nós mesmos.
Veja que Paulo fala na carta, olha, traga a capa que eu deixei em Troade. A capa era um manto de lã, não tinha mangas, tinha um furo no meio, igual esses ponchos que os gaúchos usam, servia para proteger do frio e da chuva. Ele sabia que o inverno se aproximava, sabia que fazia muito mais frio lá em Roma do que na Judéia, às vezes nevava também. Ele estava preso, mas ele tinha que cuidar da saúde, porque se ele não cuidasse, ia ficar muito comprometido. Esses tempos que a gente está isolado, a gente tem que cuidar da saúde. Eu não cuidei da minha, eu confesso, e minha saúde está gritando nesse momento. Eu até confesso isso publicamente, para que eu tome jeito de cuidar bem da minha saúde. Meus irmãos, nesse tempo de isolamento, nós temos que exercitar o nosso corpo, nós temos que cuidar bem de nós mesmos. Deus está dizendo isso através de Paulo, para a gente cuidar bem de nós mesmos. Também através do exemplo de Paulo, Deus nos mostra a necessidade da gente restaurar os nossos relacionamentos que estão quebrados. Veja, de maneira sutil, o apóstolo Paulo está dizendo aqui para trazer o João Marcos, que ele é útil. Esse João Marcos, durante alguns anos atrás, ele tinha sido responsável por estremecer os relacionamentos entre ele e o Barnabé, entre Paulo e Barnabé. Na primeira viagem missionária, o Marcos foi junto. O Marcos é primo do Barnabé. Aí no meio da viagem, ele deixou eles na mão e voltou para casa. Na segunda viagem missionária, o Barnabé queria levar novamente o primo. O pau quebrou entre ele e o Paulo não quis de jeito nenhum. Foi tão feia a briga que se separaram. O Paulo foi para um lado, o Barnabé foi para o outro. Mas parece que com o tempo as coisas se ajeitaram, mostrou o valor do Marcos, ele escreveu o Evangelho, Paulo e ele se reconciliaram, tanto é que ele está chamando ele de volta aqui. Sabe, irmãos, ao longo da nossa vida cristã, às vezes a gente se desentende com algum irmão. O jeito de fazer as coisas, a maneira, os nossos princípios, a gente falha. Irmãos falham com a gente falha com os outros. Então a gente tem que perdoar. Por que não perdoar? Por que não pedir perdão? O apóstolo Paulo estava fazendo isso. Embora ele já tivesse acertado as coisas com o Marcos, era uma maneira dele demonstrar, dele reatar as coisas. No passado ele chamou ele de inútil, agora ele está chamando ele de útil. Ele está dizendo, traz com você o Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Eu preciso dele estar comigo aqui. Traga ele. Então, em primeiro lugar, Deus nos mostra o valor de manter os bons amigos por perto. Depois ele fala do dever da gente cuidar de nós mesmos. Ele fala do dever de restaurar os relacionamentos quebrados. Deus nos mostra também, através do exemplo de Paulo aqui, nesse texto, a necessidade de nós cuidarmos da nossa mente quando chega o inverno das nossas vidas. Ele fala, traga os livros, especialmente os pergaminhos. Olha, o Paulo está sentindo necessidade de ler, de estudar, de escrever. Ele não queria deixar criar teia de aranha na cabeça. Ele não queria empoeirar a sua mente. Ele precisava exercitar a sua mente. A gente sente que nesse período de isolamento, a mente da gente tem que ser exercitada. E eu quero falar especialmente a você que, como eu, já tem mais de 60 anos. A gente tem que exercitar a mente. Nós precisamos exercitar nossa mente, precisamos ler, precisamos refletir, precisamos analisar as coisas. A gente não pode deixar nossa mente parada, divagando, pensando sem ter o que fazer. Sabe? Oficina, lembra aquele ditado? Mente vazia? Oficina, a gente sabe o ditado. Não podemos deixar. A gente precisa de livros para ler, coisas boas para fazer, para pensar, bons programas para assistir. Se não tiver um bom livro em casa, leia a Bíblia. Mas leia, porque é necessitado para a gente dar continuidade de reflexão e inspiração, desafios, ampliar a nossa visão. A gente precisa disso, tá? Então Deus nos aconselha a fazer isso, exercitar a nossa mente. Em último lugar, a gente aprende pelo exemplo de Paulo aqui, Deus nos mostrando a necessidade da gente estar sempre lembrando da presença de Deus. Como é que Paulo fez isso?
Ele começou a se lembrar de todas as vezes que Deus o ajudou, o socorreu, o fortaleceu, o capacitou, o libertou dos perigos. Aí ele lembra aí no versículo 17, 18, ele diz: o Senhor me assistiu, o Senhor me deu assistência quando eu precisei. De fato, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele diz: o Senhor me revestiu de força. Ele dá força aos fracos. Ele capacita quando a gente acha, dá coragem quando a gente está com medo. Ele diz assim, se lembrou que o Senhor deu forças para ele não ter medo de falar a palavra mesmo diante dos adversários. Ele falou: mesmo quando todos me abandonaram, eu falei a palavra aos gentios e todos ouviram. A gente está nesse tempo agora de pandemia, o governo vai e fecha a igreja, a gente acha que a gente é fraco, mas olha o que Deus está fazendo. Nunca a palavra de Deus foi tão divulgada através do WhatsApp, através de Facebook, através de YouTube, através de celular, através da mídia. Na nossa fraqueza, a força de Deus está aparecendo. Quando a gente é fraco aí, que a gente é forte. Deus tem nos usado. Deus está presente. Deus não nos abandonou, não nos desamparou. Deus se faz presente. Paulo se lembrou disso. E ele se lembrou também quantas vezes o Senhor o livrou do inimigo. Ele fala: eu fui liberto da boca do leão. O leão aqui, na primeira prisão que ele teve, quando ele foi julgado por Nero, ele foi liberto de ser lançado para os leões na arena. Mas ele também se lembrou de que ele foi liberto da mão dos judeus, da mão dos gentios, da mão dos militares corruptos, da mão de reis e governantes, da mão do imperador. Ele foi liberto das garras de Satanás. Deus esteve sempre presente. Meus irmãos, quero terminar aqui dizendo: olha, nessa vida presente, nessa nossa jornada cristã, a gente vai passar por lugares gostosos, nós rumo à pátria celestial, nós teremos caminhos bonitos, encantadores, paisagens de tirar o fôlego, a gente vê cenas bonitas, lugares ensolarados, do sol brilhar, mas nós também vamos passar pelo deserto. Nós também vamos passar por lugares frios e inóspitos, em que o sol não vai brilhar, em lugares em que nós vamos sentir solidão, e nós vamos sentir tristeza, e nós vamos sentir desamparo. Mas não precisa ser assim. Não precisa, porque nós somos família. Eu sou seu irmão, você é meu irmão, e nós podemos estar ao lado daqueles que estão se sentindo desamparados, daqueles que estão se sentindo desolados, daqueles que estão isolados, que estão presos dentro de si mesmos nesse momento. Deus nos fez irmãos, Deus nos criou esse vínculo. Procure aquele que está se sentindo sozinho, irmão. Perceba aquele que está sozinho na igreja, aquele que é solitário, que é órfão, que é viúva, que é idoso, que é mãe solteira, que é jovem, que está sem pai, aquele que está sozinho. Tem tantas pessoas assim que precisa de apoio. Aquele que está doente, aquele que está sofrendo, aquele que está desesperado porque tem alguém doente. Faça uma ligação, manda uma mensagem, entre em contato. Mostra que você é família. Jesus entende essa situação. Jesus sabe o que é passar a solidão, ele passou por isso. Jesus entende a nosso sofrimento, nossa solidão. Ele sabe, ele falou sobre isso quando disse: olha, eu estive com frio e você me visitou, eu tive com fome e você me deu comida, eu tive preso, você... Então, ele passou por isso na nossa pele e ele também passou por isso na pele. Jesus passou por estas coisas, cada uma dessas coisas que nós passamos. Ele disse lá que ele teve momentos de tanto sofrimento, de tanta tristeza, precisando de apoio, pediu apoio para os amigos e ele não teve esse apoio. Ele diz que ele chega para os amigos e disse: olha, minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo e vigiai. E os amigos não cuidaram dele. Quando ele esteve carregando a cruz pesada, os amigos não apareceram. Quando ele esteve na cruz, ele se sentiu absolutamente sozinho.
sentiu até que o pai não estava com ele, e ele diz, por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que desamparaste? Na verdade, era só um sentimento da sua alma de solidão e de abandono, mas Deus não o desamparou. Em momento algum Deus o desamparou. Deus esteve com ele o tempo todo, porque ele estava cumprindo a vontade do Pai, redimindo as nossas vidas, cumprindo a vontade com o seu sangue derramado, como foi na primeira Páscoa, quando o Cordeiro foi morto para libertar o povo para a terra prometida. O sangue do Cordeiro foi derramado para libertar, para nós nos redimir, nos justificar. E Deus estava aprovando, estava presente com ele, mas ele não sentia isso naquele momento. Muitas pessoas estão assim também, não se sentem presentes, estão se sentindo abandonados. Então esteja presente, não apenas com a sua oração, mas também com a sua ligação. Isaías profetizou que Deus estava ali com ele, dizendo, viverá o fruto do seu penoso trabalho, e a sua alma ficará satisfeita, o meu servo justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Hoje ou amanhã pode ser o seu inverno. Você está preparado para isso? Você está preparado para passar pelo deserto ou para enfrentar o inverno na sua vida? O inverno dura um bocado, é muito frio. Mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque o Senhor estará com você. E depois dele vem a primavera. Depois dele vem um tempo de prazeres e delícias que o Senhor tem preparado para a sua vida. O Senhor estará com você no deserto, o Senhor estará com você no inverno, o Senhor estará com você na região da sombra da morte, o Senhor estará com você na hora das lágrimas, o Senhor estará com você em cada passo da sua jornada. Mas o Senhor também quer usar a você e a mim para estar com aqueles que precisam nos momentos de dor, nos momentos de frio, nos momentos de solidão, para que nós sejamos o arrimo, o bálsamo, o ânimo que tantos precisam, que Paulo precisava, que outros estão precisando agora, que talvez você vai precisar amanhã e eu também. Deus nos abençoe nessa tarefa. Fica com Deus. Pai, nós pedimos esta bênção. Ajuda-nos a ser a bênção do Senhor na vida dos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a ser um instrumento nas mãos do Senhor para não deixar ninguém morrer de solidão, de frio e de isolamento. Ajuda também, Senhor, que outros tenham sensibilidade para o momento em que nós precisarmos. Eles sejam usados como instrumento nas tuas mãos para nos abençoar. Nós te pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, que o Senhor os abençoe. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração.
ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou.